Fala aí, galerinha da Epicar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo aí para vocês mais uma aula de matemática. E pessoal, 45 aí, né, do segundo tempo. Vamos aqui então para a nossa aula sobre contagem, né? Ou melhor, né, noções de contagem. Bom, pessoal, contagem, né, é uma parte da matemática aí que tem interesse em estudar como contar coisas, né? Aí você deve estar pensando assim, pô, contar é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc, etc, né? Mas dependendo do que a gente quer contar, né? Pode ser que não seja uma conta tão rápida de se fazer, né? Uma conta tão pequena. Então, foi necessário aí desenvolver um estudo, né? Sobre como contar coisas muito grandes. Então, foi daí que surgiu a necessidade dessa matéria, né? E, bom, contagem, pessoal, depois, né, vai se tornar aí, no ensino médio de vocês, uma matéria que chama análise combinatória, beleza? Então, o que antecede aí a análise combinatória é essa primeira noção, né, de como contar as coisas, né? Então, o que a prova da Epicar quer? A prova da Epicar quer que você saiba aí o básico sobre contagem, para quando chegar lá na hora, né, quando tu estiver lá na Epicar, os professores conseguirem dar essa matéria aí, tipo, partindo já de um ponto inicial, né? Análise combinatória. Bom, particularmente, né, minha opinião aí como matemático, análise combinatória aí é uma das matérias da matemática que tem mais potencial de ficar difícil, tá? Então, porque, tipo assim, vai chegar um ponto que vocês vão perceber que você tem que raciocinar horrores nessa matéria, né? Ela não é uma matéria tipo função, que você, reta, AX mais B, sabe? Uma matéria muito de formulinha, não, né? Isso daqui é uma matéria muito de você raciocinar, de você pensar, tipo, com as próprias pernas, né? Não depender tanto assim de fórmula de teoria. Por isso que essa matéria aqui, ela tem potencial de ficar difícil, tá? Mas no nível que a gente vai estudar para a prova da Epicar, pode ficar tranquilo aí que não vai ser nada muito complicado não, tá bom? Então, como é que vai funcionar a nossa aula, né, pessoal? Ó, vocês estão recebendo aí uma lista junto com essa aula, que é a lista que a gente vai fazer aqui em sala, tá? Porque estudar contagem, ó, a gente vai estudar aqui 10 linhas de teoria aí, tá? Sim, no máximo 10 linhas de teoria. E depois cair matando em cima de exercício, tá? Porque essa matéria aqui é muito simples a teoria dela, né? O que vai dificultar é o pensamento que a gente vai ter que estabelecer para conseguir resolver o exercício, tá bom? Então, vocês vão receber aí, junto com essa aula, a lista 26, beleza? Essa lista 26, ela contém alguns exercícios que a gente vai estar passando um por um, tá? E no final desses exercícios, vocês vão ter visto tudo que vocês precisam para resolver qualquer questão de contagem que apareça na prova da Epicar, tá bom? Então, eu vou dar aqui a teoria rapidinho, né? Porque não é muita coisa. E em seguida, então, a gente vai partir para a resolução de todos esses exercícios dessa lista. Tudo bem? E daí essa lista, então, ela vai ser resolvida aqui em sala. A lista de tarefa de vocês, né? Que eu tô devendo aí exercício de estatística, eu vou estar passando amanhã. Porque amanhã a gente já vai fechar probabilidade também, né? Aí eu monto uma listinha aí de contagem, probabilidade e estatística, né? Que é esse assuntinho aí de final de edital.
E aí essa daí fica como sendo a tarefa de vocês da semana, tá bom? Então, a tarefinha eu só vou estar passando amanhã. E mais um aviso aí que essa semana, né, não teremos simuladinho, pois teremos um simulado, né? Dia 30 aí, sabadão, teremos o nosso simulado. Então, essa semana eu não vou estar entregando o simuladinho, mas a gente vai ter um simulado no sábado, tá bom? E, né, como eu vou estar encerrando a nossa matéria de matemática amanhã, na aula de amanhã, no simuladinho vai cair tudo, tá bom? Então podem preparar aí para o simuladinho sendo realmente a primeira prova com a quantidade de matéria que a Epicar cobra, tá bom? Então vai cair absolutamente tudo que poderia cair na prova da Epicar no simuladinho. Então vai ser um simuladinho. Simuladinho não, vai ser um simulado, né? Vai ser um simulado aí sensacional, tá bom? Maravilha. Então vamos lá, galera. Antes da gente falar de contagem, né? Deixa eu só passar para vocês aqui uma função, né? Olha que legal, né? Então, a gente vai estar aí aplicando nossos conhecimentos de funções na análise combinatória, né? Na contagem aqui. Então, a função que eu vou estar apresentando para vocês, pessoal, é a função fatorial, tá bom? Não sei se vocês já viram isso aqui, né? Porque não boto minha mão no fogo, que vocês vão estar vendo isso aqui no ensino fundamental da escola, né? Função, com certeza, vocês devem ter visto aí na escola, né? Agora, contagem, eu já acho mais difícil, né? Aí depende da escola, né? Vamos ver. Depois vocês me falem aí se vocês já viram isso aqui ou não. Mas, eu vou estar passando aqui, então, para vocês a função fatorial, tá bom? Fatorial. Então, basicamente, pessoal, você vai pegar um número aí natural, por exemplo, 7, tá bom? E o 7 fatorial, que é representado aí com uma exclamação, né? O 7 fatorial vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Ou seja, quando você vai calcular o fatorial de um número, você vai pegar ele e você vai multiplicar por todos os números naturais, todos os números inteiros não negativos, tá? Ou todos os números naturais menores que ele, beleza? E isso aí vai dar um valor, tá? Então vamos lá. A nossa função, ela vai ser definida então dos naturais para os naturais. Como você vai estar fazendo uma multiplicação de números naturais aqui, galera, nunca vai dar um número negativo, tá bom? Por exemplo, se você vai pegar aí 1000 fatorial, 1000 vezes 999 vezes 998 até 1, não vai dar negativo isso, tá bom? Isso para qualquer fatorial. Então, a gente pode colocar aqui como contradomínio o conjunto dos naturais, sem problema, tá bom? Então, você tem aqui dos naturais para os naturais. E ela vai ser definida, então, nossa função da seguinte forma, ó. 0 fatorial vai ser igual a 1. 1 fatorial vai ser igual a 1, tá? Isso aqui, pessoal, é definição, beleza? Até existe uma justificativa para isso, tá? Mas não nos interessa, tá? E aí, m fatorial aqui, m fatorial vai ser igual, então, a n vezes m menos 1 vezes m menos 2 até 3, 2 e 1, tá? Isso se o seu m ele é maior ou igual a 2, tá? Porque se ele for 1, é 1, e se ele for 0, é 1. Beleza? Então, vamos aqui para os exemplos. Vamos pegar aqui o 6 fatorial. 6 fatorial, então, vai ser 6. Opa!
6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso que é 6 fatorial. Então, para vocês verem aí os resultados pelo menos uma vez na vida, ó. 0 fatorial é 1. 1 fatorial é 1. 2 fatorial é 2. 3 fatorial é 6, né? 4 fatorial é 24. 5 fatorial é isso aqui vezes 5, né? Seria 120. 6 fatorial é igual a 720. Aí 7 fatorial é igual a 5.040. 8 fatorial é igual a 40.320. 9 fatorial é igual a 362.880. E 10 fatorial, tu pega o 9 fatorial e acrescenta um zero. 3.628.800. Tá? Mas, tipo assim, isso aqui vocês conseguem calcular tranquilamente, tá? Eu só tô colocando aqui uns valores para vocês familiarizarem, né? De repente você vai calcular um 5 fatorial, você erra a continha e acha 130. Aí você vai lembrar, não, 130 não tinha aqui, né? Era 120. Tá bom? Só tô mostrando. Então, galera, ó. Esses aí, então, são os nossos fatoriais. Tranquilo? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular, por exemplo, 10 fatorial sobre 8 fatorial, né? Daí, como é que você faria essa conta aqui, ó? 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes... nananana, beleza? E 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes... nananana, entendeu? Então, se vocês pararem aqui pra reparar, pessoal, ó, 10 fatorial, sente só, que louco. Aí eu não vou fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, nananana. Ó, eu posso, em vez de escrever tudo, eu posso só escrever como 8 fatorial, né? Dividido por 8 fatorial. Então, essa conta aqui, ó, 10 fatorial sobre 8 fatorial é igual a 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, tá? Porque 10 vezes 9 vezes 8 fatorial é 10 fatorial. Você pode parar o seu fatorial onde você quiser, né? E por que que eu parei no 8? Ó, eu parei no 8 para cortar. Então, 10 fatorial dividido por 8 fatorial é 90 e fim da história, tá bom? Se eu pegar, por exemplo, 1.231 fatorial e dividir por 1.230 fatorial, né? Eu não vou precisar calcular 1.231 fatorial, até porque eu ia ficar aqui o dia inteiro, né? Olha só, se 10 fatorial já deu 3 milhões, imagina 1.231 fatorial. Isso aqui deve ser um número, tipo assim, absurdamente grande, tá bom? Mas eu não preciso saber o valor dele, nem o do de baixo. Eu posso simplesmente falar que isso aqui é 1.231 vezes 1.230 fatorial, né? Eu desenvolvo até aqui e divido por 1.230 fatorial. E aí esse cara corta com esse e sobra 1.231 como resposta, né? Então, esse cara dividido por esse cara é 1.231 e ponto final, tá bom? Não preciso saber o valor disso nem disso, até porque vão ser números muito grandes, tá bom? Legal? Bom, se vocês colocarem isso aqui em um gráfico, tá? Então dá uma olhadinha aí, reflete. Se vocês colocarem isso aqui num gráfico, pessoal, né? Ó, o 0 é 1, o 1 é 1, o 2 é 2, o 3 é 6, o 4 é 24. Se
vocês vão ter uma curva muito acentuada, assim, ó. Isso aqui não é uma parábola, não, tá? Isso aqui é uma curva fatorial. A curva fatorial aí, ela é uma das curvas que mais cresce rápido, né? Tipo assim, olha só como é que isso aqui cresce rápido, né? Com 10 numerozinhos aqui, ó. Com, com 10 numerozinhos aqui, ó, a gente já tá no 3 milhão, beleza? Então, se você pegar aí a sua função x ao quadrado, se você jogar 10 ao quadrado, você estaria no 100, né? Então, tipo assim, a função fatorial aqui, ó, ela cresce muito rápido. E só uma curiosidade aí, né? Aonde que a gente vê essa função fatorial na natureza, né? A gente vê isso aqui no crescimento da tecnologia, né? Tipo assim, o, a tecnologia, ela cresce, tipo, cada vez mais rápido, né? A tecnologia que a humanidade desenvolve. Então, teve um tempo aí que o pessoal falou assim que a tecnologia, ela crescia de forma exponencial, né? Crescia assim, ó. Beleza? Só que aí, na prática, né? Ela tá crescendo mais rápido que isso, né? Então ela cresce tipo assim, ó. E daí a galera tá começando a perceber que não é exponencial, né? Ela cresce de forma fatorial, que é bem bizarro. Mas enfim, só curiosidades aí para vocês entenderem as aplicações disso aqui no mundo real, né? Mas por que isso aqui então é importante pra gente, né? Isso aqui é importante pra gente porque na hora que você começar a contar coisas, você vai ver que a gente se depara com muitas multiplicações desse tipo, tá? E então, o fatorial ele foi criado justamente como uma ferramenta para ajudar a gente a resolver problemas de contagem, tá bom? Porque imagina, você vai perceber daqui a pouco que você vai ter que fazer contas tipo assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para você não precisar ficar escrevendo isso toda hora, você coloca um 6 exclamação, tá? Então, tipo assim, isso aqui é mais uma forma de compactar a quantidade de coisa que a gente tem que escrever, beleza? Então, a utilidade do fatorial é apenas essa, tá? O fatorial ele é só uma forma de representar um produto desse tipo. Para você não precisar ficar escrevendo isso aqui igual um trouxa, tá bom? Escrever lá, tipo assim, 1231 fatorial. Se você fosse escrever isso aqui na mão, né? E toda essa folha aqui e mais, né? Então, a ideia do fatorial é justamente resumir trabalho braçal, tá? Bom, dito isso, pessoal, né? Agora a gente vai estudar, então, o princípio fundamental da contagem, tá? Que é, né, a única teoria que a gente precisa para resolver os exercícios de contagem básicos aí, né? Que a gente precisa resolver. Então, vou estar apresentando aqui o princípio fundamental da contagem, que a gente vai chamar aí de PFC, né? PFC. Vamos abreviar, tá? Então, quando eu falar PFC, saibam que eu estou falando do princípio fundamental da contagem. Então, vamos pegar aí o primeiro exercício, pessoal, para a gente ler, né? Então, deem uma lidinha aí no primeiro exercício da lista, ó. Ele diz o seguinte: determine a quantidade de números com dois algarismos formados a partir dos dígitos 4, 5 e 6, né? Então, você pode formar aí o 44, você pode formar aí o 45, o 46, né? Então, você vai combinar dois números, beleza? E você vai formar aí um número de dois algarismos, né? E aí ele pergunta, então, quantos números de dois algarismos você pode formar.
Então, é isso que você quer contar, beleza? E o princípio fundamental da contagem, então, ele diz pra gente o seguinte, ó. Você tem dois conjuntos aqui, ó. Tá? Você tem o conjunto A, que ele é formado aí por P elementos, A1, A2, até o AP. Então, aqui a gente tem P elementos. Beleza? E você tem o conjunto B. B1, B2. Você tem aí Q elementos. Então, o B vai até o Q. Q elementos. Tá bom? E o princípio fundamental da contagem, né? Ele pergunta o seguinte, né? Quantos pares ordenados AB, então a gente consegue montar, beleza? Com os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, tá? Então vamos colocar aqui que o Azinho pertence ao conjunto A e o Bzinho aqui pertence ao conjunto B. Então, ó, você pode montar o A1B1, A1B2, A1B3, A1B4, até o A1BQ, não é? Então, ó, você consegue montar aqui com o elemento A1, você consegue montar, ó, A1B1, A1B2, você consegue montar A1BQ, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, Q, tá? Então, com o A1, você consegue combinar ele, ó, com o B1 até o BQ. Então, você vai ter um total aqui de Q pares ordenados, tá bom? Guarda aí. Q pares ordenados. Aí, o A2, você também consegue combinar ele com todos os elementos de B, né? Não consegue? Então, A2B1, A2B2, A2BQ, né? E quantos pares ordenados você vai ter aqui? 1, 2, 3, né? Q. Você vai ter Q pares ordenados. Beleza? Por exemplo, pessoal, se você tem 10, né, B1 até B10, você vai conseguir combinar o A1 com o B1, B2, B3 até o B10. Então, você vai ter 10 combinações do A1, não é? Aí o A2, você também vai conseguir combinar 10 vezes. O A3, você também vai conseguir combinar 10 vezes. E assim por diante, tá bom? Então, todos os elementos do A, você consegue combinar com os elementos do B, Q vezes. Até que chega aqui no último elemento do conjunto A, né, que é o AP. E você também consegue combinar esse elemento, esse último elemento aqui, ó, com todos os elementos do B. B2, né? Até o APBQ. E o AP, então, você consegue combinar ele Q vezes aqui com os elementos de B. Beleza? E agora a gente tem que contar quantos pares ordenados a gente tem aqui. Então, nessa linha aqui a gente tem Q. Nessa segunda linha aqui a gente tem Q. Na terceira linha a gente tem Q. Na quarta também. E a gente tem P linhas. Então, a gente tem P vezes Q elementos. Então, P vezes Q. Combinações. Beleza? E isso daqui, então, é a primeira parte aí do princípio fundamental da contagem. Tranquilo? Então, se você vai combinar dois conjuntos,
Ó, se você vai combinar dois conjuntos aqui, pessoal, você vai ter, então, P vezes Q combinações, né? Sendo que P é a quantidade de elementos em A e Q é a quantidade de elementos em B. Beleza? Tudo bem. Então, guarda aí o princípio, essa primeira parte, né? E agora a pergunta, né, é: quantos pares ordenados aqui, pessoal, você consegue montar com os elementos do conjunto A? Reparem que agora a gente não está combinando o conjunto A com o conjunto B. A gente vai combinar o conjunto A com ele mesmo. Beleza? Então isso daqui vai funcionar da seguinte maneira, ó. A gente pode combinar o A1 com o A2, beleza? A gente pode combinar o A1 com o A3. E a gente pode combinar o A1 com o AP. Beleza? Então, quantos pares ordenados você tem aqui, ó? Você teria... você tem P menos 1, não é? Ó, porque o A1, ele pode combinar com todos, menos com ele mesmo. Tá? Então, aqui você teria P menos 1 elementos. Beleza? Aí o A2, ó. O A2, ele pode se combinar com o A1. Ele pode se combinar com o A3. E ele pode se combinar com o AP. Então, quantos elementos você tem aqui, ó? P menos 1. Não é? E aí, o AP, ele pode se combinar com todo mundo, menos com ele mesmo, ó. O AP pode combinar com o A1. O AP pode combinar com o A2. E o AP, ele pode combinar com o anterior dele, mas não com ele, né? AP menos 1. E aqui a gente também vai ter P menos 1 elementos. Pares ordenados, né? E aqui a gente tem pelinhas. Tá? E se eu for contar quantos pares ordenados deu aqui, ó, em cada linha tem P menos 1 e eu tenho um total de P linhas. Então, o total de pares ordenados que eu consigo montar é P vezes P menos 1. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro nos exercícios, tá, pessoal? Mas eu tô passando para vocês só a teoria geral aqui, né? Que consiste, então, o PFC aí, o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, basicamente, se você vai combinar dois conjuntos distintos, você multiplica a quantidade de elementos que eles têm, né? Agora, se você vai combinar um conjunto com ele mesmo, você vai multiplicar o número de elementos pelo número de elementos menos 1, tá? Mas, ó, isso aqui vai ficar mais fácil de entender nos exercícios, tá bom? Então, essa daí que é a teoria de hoje, né? Falei que era pouca coisa. 10 linhas aí, né? E agora, então, a gente vai partir para os exercícios, tá? Na próxima parte da aula. E aí isso aqui vai ficar mais claro, beleza? Vamos lá, então.